começando a fazer um trabalho que vai direcionar aquele cliente, vai direcionar aquele contribuinte a tomar uma decisão, a realizar algo que vai, talvez, modificar a situação fiscal dele. A partir desse relatório que a gente vai apresentar na análise de viabilidade, o contribuinte já tem condições de, querendo, contratar um profissional que possa fazer a gestão do seu passivo fiscal. Né? Então, a partir do momento que a gente apresenta esse relatório, a gente faz essa análise de viabilidade, a gente faz a reunião com o cliente e apresenta para ele potenciais soluções, né? Porque as soluções virão depois que a gente for contratado para fazer o trabalho de gestão. Então, a gente apresenta as potenciais soluções que podem ser, que podem ser apresentadas para aquela situação daquele cliente. Então, a gente faz essa análise de viabilidade, ela é cobrada, tá? O que a gente vai fazer aqui nessa análise de viabilidade? A gente vai fazer a avaliação do quê? Das origens, dos períodos, dos tipos de débitos, né? Então, como surgiu esse débito, né? Qual foi o momento em que esse débito surgiu? Ele foi objeto de lançamento pelo contribuinte, ele foi objeto de auto de infração, ele foi um débito declarado e não pago, aonde que surgiu aquele débito, qual que é a origem daquele débito, quais são os períodos de apuração daquele débito, quais são os tipos de débitos, né? Se são débitos previdenciários, se são débitos não previdenciários, se são débitos do Simples Nacional, se são débitos de segurados, né? de contribuições retidas e não recolhidas, se são débitos de imposto de renda na fonte e outros débitos que possam eventualmente trazer um risco maior para aquele contribuinte, para aquela empresa. Se eles estão na condição de exigíveis, se estão com a exigibilidade suspensa, se eles estão exigíveis, quais são os processos administrativos de execução fiscal que eventualmente estejam cobrando esses débitos nesse crédito tributário, né? Então, tudo isso a gente vai fazer um levantamento bem apurado desses débitos, se eles estão sendo cobrados, quais são os processos que estão cobrando esses débitos, qual que é a situação de cada processo, se o processo já tem sentença, se não tem sentença, se já foi para o tribunal, se tem penhora, se tem bloqueio de conta corrente, se tem risco de bloqueio de conta corrente. Então, aqui é o trabalho jurídico que tem que ser feito aqui pelos advogados, né? Então, se você que está me assistindo é um contador, um contabilista, é importantíssimo que haja um trabalho de parceria com o advogado, que haja uma colaboração com o advogado, para quê? Para que esse advogado possa fazer esse levantamento quanto à situação dos processos, né? Então, a partir do momento que os débitos existem, se forem débitos que estão na condição de exigíveis, se forem débitos que já foram inscritos em dívida ativa, é importante que se verifique se eles estão em processo de execução fiscal e qual que é a situação de cada um desses processos de execução fiscal. O que está acontecendo nesse processo de execução fiscal? Já tem citação, já tem penhora, não teve penhora, está com risco de bloqueio de dinheiro em conta corrente, está com risco de leilão, né, se já estiver bem penhorado. O risco de bloqueio em conta corrente atualmente não é só não é momentâneo, né? Agora existe a tal da teimosinha, que fica, a determinação judicial, ela fica na conta daquele devedor da fazenda, devedor de um crédito, né? Seja ele da fazenda, ou seja ele na esfera civil, esse pedido de bloqueio ele permanece por tempo indeterminado na conta daquele devedor, geralmente por 30 dias, né? Então, qualquer dinheiro que entrar naquela conta vai ser bloqueado, então existe esse risco, né? Ou se são débitos que podem trazer algum risco econômico ou criminal para os gestores da empresa, né? Então, existe o risco de penhora do patrimônio pessoal dos gestores da empresa, existe risco de bloqueio da conta corrente dos gestores da empresa, né? Será que tem esse risco de bloqueio do dinheiro dessas pessoas que são gestoras, dos sócios da empresa, eventualmente, né? Ou se tem risco criminal, né? Nos casos de apropriação indébita, sonegação fiscal, tudo isso a gente tem que fazer esse levantamento dentro dessa análise de viabilidade. Ou se podem ou não ser incluídos em alguma espécie de negociação e se existem outras estratégias que podem ser aplicadas.
aplicadas. Então, assim, será que esses débitos podem ser objeto dessas negociações, por exemplo, que estão em vigor atualmente, né? As transações tributárias ou o HELP, né? Será que esses débitos podem ser incluídos em alguma dessas espécies de negociação, né? Então, dentro da análise de viabilidade, a gente vai verificar a viabilidade desses débitos serem incluídos nessas modalidades de negociação e em qual ou quais dessas modalidades que pode haver a inclusão desses débitos, né? Então, é importantíssimo que a gente saiba identificar todos esses aspectos para que a gente possa apresentar para o nosso cliente qual ou quais débitos podem ser incluídos em qual ou quais espécies de negociação. Então, por exemplo, um débito que está com exigibilidade suspensa, porque está sendo discutido em alguma ação judicial. Cabe a nós avaliarmos quais são as perspectivas de êxito daquela ação judicial, porque caso a perspectiva seja remota, né, o êxito, a perspectiva de êxito seja remota, talvez seja o caso daquele contribuinte desistir daquela ação e colocar os débitos relativos àquela discussão em um dos programas de parcelamento, né? Então, talvez seja algum tipo de discussão que os tribunais superiores já identificaram, já decidiram, né? Ou está em fase de decisão, já existe um amadurecimento na jurisprudência de forma contrária àquela tese apresentada pelo contribuinte. Então, pode ser o caso de orientar aquele contribuinte a desistir daquela ação e fazer a negociação daquele débito com a Fazenda. Então, esse é o trabalho que envolve, dentro da gestão do passivo fiscal, a análise de viabilidade, tá? E aqui, durante a realização desse trabalho, é que o profissional poderá identificar eventuais estratégias a serem oferecidas, né, em benefício daquele cliente, objetivando defendê-lo. Então, nessa análise de viabilidade, né, o que a gente considera aqui como sendo a terceira etapa na prospecção do cliente, é que a gente vai identificar se existe algum tipo de estratégia que pode ser oferecida para aquele cliente em seu benefício, objetivando defendê-lo, né? Objetivando o quê? Reduzir ou eliminar o passivo fiscal e também outras estratégias, objetivando minimização de eventuais riscos que o contribuinte esteja sujeito, né? Que aquele potencial cliente esteja sujeito. Então, nesse trabalho de análise de viabilidade, é que a gente vai poder identificar o que aquele cliente pode ter como trabalho a ser realizado pela gente, né? Nós, como profissionais, vamos alinhar com o cliente quais são os trabalhos que poderão, ou melhor, que necessitam ser realizados em sua defesa, né? Então, aqui ainda não existe a contratação para a realização desse trabalho de gestão. A gente está apresentando uma análise de viabilidade para quê? Para que aquele contribuinte se sinta na necessidade de contratar o nosso trabalho, aí seja o nosso trabalho, seja o trabalho de um outro profissional, né? Muitas vezes ele pode preferir contratar um outro profissional, por isso aí a cobrança por essa análise de viabilidade. Nós vamos cobrar por esse trabalho, não vamos dar de mão beijada para esse potencial cliente, a gente vai cobrar por esse trabalho para que ele fique sabendo quais são as medidas que ele pode adotar em seu benefício, e aí, é claro, caberá a ele contratar o nosso trabalho ou não, né? É uma decisão dele. E aí a gente tem que trabalhar com a nossa retórica, com nosso poder de convencimento para que esse contribuinte venha para o nosso escritório, venha para nosso portfólio de clientes, tá? E aí, para a gente apresentar esse resultado desse relatório, né, apresentação dos resultados em relatório, em uma reunião presencial, né, aproveitando que nesse momento a gente já está, espero eu, né, com a ajuda de Deus, que a gente esteja saindo efetivamente dessa crise sanitária, da pandemia. Então, a gente deve realizar uma reunião presencial ou mesmo à distância, através do Zoom ou algum outro aplicativo que permita as teleconferências, né? Objetivando levar ao cliente as considerações sobre o resultado da análise realizada e apresentar uma proposta de trabalho, né? Então, diante do resultado que a gente tem em mãos, com base na avaliação,
preliminar, com base na análise de viabilidade, a gente apresenta para o cliente um relatório demonstrando para ele quais são as possíveis soluções em relação àquele crédito tributário que foi apurado e que a gente analisou, né? E diante desse relatório que a gente está apresentando para ele, a gente apresenta uma proposta de trabalho para, sim, começar a fazer a gestão do passivo fiscal.